Olá, alunos! Hoje nós vamos conversar sobre o sistema urinário. O sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins, eles são órgãos de cor vermelha escura, num formato de feijão. Ele vai pesar em torno de 150 gramas e ter em torno de 10 a 15 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Juntos, os nossos rins eles vão representar 0,5% do peso corporal, certo? Mas mesmo representando tão pouco, ele vai receber cerca de 20% do nosso débito cardíaco em repouso. Mas aonde que esse sistema está localizado? Eles ficam localizados posteriormente na cavidade abdominal, atrás do peritônio, ou seja, são órgãos retroperitoneais, ao lado da coluna vertebral, a coluna passa aqui atrás, certo? Acima de cada rim nós vamos ter uma glândula adrenal, ou também conhecida como glândula suprarrenal. E ela vai ser super importante no equilíbrio de sódio e potássio. Os rins, eles ficam enterrados, eles ficam colocados numa camada de gordura que a gente chama de cápsula adiposa perirrenal, que é uma capa de gordura que protege o rim contra lesões. Nós vamos ter o rim esquerdo posicionado na reta de T12 a L3 e o rim direito um tiquinho mais baixo por conta do fígado, certo? As porções mais superiores do nosso rim, elas vão estar protegidas pela 11ª e 12ª vértebra. Ok? Bom, protegendo ainda o meu rim, além da minha cápsula adiposa, eu também vou ter uma cápsula fibrosa. Essa cápsula fibrosa, ela vai revestir todo o meu rim para ajudar na proteção. O meu sistema renal, ele vai ser alimentado pela artéria renal esquerda, artéria renal direita, que são artérias que saem da aorta abdominal. Depois que esse sangue passa pelo meu rim e ali ele é filtrado, ele volta para o meu sistema vascular pela veia renal esquerda e veia renal direita para a minha veia cava inferior. Quando eu somo artéria renal, veia renal e parte do ureter e pelve renal, ou seja, toda essa região, eu vou chamar de pedículo renal. Então, o pedículo renal é o conjunto formado entre a artéria renal, veia renal, ureter e pelve renal, certo? Esse pedículo, ele vai entrar no meu rim por essa região chamada hilo renal, similar ao hilo pulmonar, que é onde eu tenho a entrada também de vasos, ok? Então, o meu rim, ele vai ter um polo superior, um polo inferior,
a margem lateral, a margem medial, onde na margem medial eu vou encontrar o hilo renal, que é onde dá entrada o pedículo renal, ok? Quando eu faço um corte coronal desse meu rim, ou seja, eu vou ver as estruturas internas do meu rim, eu vou ter mais externamente o córtex renal, ok? Medialmente, eu vou ter a medula renal. Na medula renal, eu vou ter as pirâmides renais, que são estruturas piramidais, onde o ápice de cada pirâmide renal é chamado de papila renal, e entre uma pirâmide renal e outra eu vou ter a coluna renal, certo? Quando eu pego a pirâmide renal, ela finaliza no seu ápice com a papila renal, e essa papila ela vai desembocar num estilo de copinho, que é o cálice renal menor. Então, vou ter um cálice renal menor aqui, um cálice renal menor aqui, outro aqui, certo? O cálice renal menor, ele vai se juntar em cálice renal maior, e os cálices renais maiores vão desembocar na pelve renal. Da pelve renal, eu dou entrada no ureter. Então, o meu rim, ele vai ter função de filtrar o meu sangue, ou seja, retirar toxinas, fazer com que essas toxinas vão para a urina. Eu vou ter função de controle de eletrólitos, sódio, potássio. Vou ter função de controle de pressão arterial. Então, eu tenho várias funções nesse meu rim. Quando o líquido chega na pelve renal, já chega urina, certo? Então, ele vai ser filtrado no córtex renal, principalmente. Vou ter filtração em alguns pontos da medula renal, das pirâmides renais, certo? Mas das pirâmides renais, eu já vou ter túbulos coletores que vão mandar a urina produzida para a pelve renal, certo? Da pelve renal, essa minha urina, ela vai seguir pelo ureter, que é um tubo muscular que tem movimentos peristálticos, então ele contrai e relaxa, e a função dele é carregar a urina do rim para a bexiga. A bexiga, ela é um órgão muscular, músculo liso. O nome do músculo da bexiga é detrusor, tá? E ela vai ser responsável por armazenar essa urina, para que a gente não fique eliminando urina o tempo inteiro, certo? Para a gente poder armazenar um volume entre 250 e 500 ml, para que assim a gente libere essa urina a partir da uretra, certo? Então, recapitulando, eu tenho o rim, que é revestido pela cápsula fibrosa, principalmente. Vou ter a cápsula adiposa, que é ainda superior a essa, para proteção do meu sistema renal. Polo superior, polo inferior, margem lateral, margem medial, hilo renal, pedículo renal, artéria aorta abdominal, artéria renal, veia renal, pelve renal, que se continua com ureter,
dentro do nosso rim, córtex renal, pirâmide renal, certo? Cálice menor, cálice maior, pelve renal. A urina passa da pelve renal para o ureter, do ureter para a bexiga urinária, que é formada pelo músculo detrusor, com função de armazenar urina para conseguir eliminá-la. Ela tem uma capacidade de 250 a 500 ml e quando ela chega nessa capacidade, ela vai contrair, que é quando a gente sente o desejo de urinar, e a urina vai ganhar o mundo exterior pela uretra. Tudo bem? Fácil, né? Então, até breve.